O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo a leitura que temos feito durante esses dias do livro dos Macabeus. E nós vemos este desfecho maravilhoso. Aquele outrora tão poderoso que fizera tantas coisas, agora estava frustrado, deprimido, morrendo só. Isto é, sentindo-se desprovido daquelas forças, de cujas forças se utilizava para fazer o mal. É assim, meus irmãos, aqueles que usam dos seus dons e das graças que lhe foram concedidas para fazer o mal, para realizar maldades, estes serão frustrados. E aqui aconteceu com Antíoco. Diz aqui que ele soube, que ele ouviu falar a respeito de uma cidade elemaida, uma cidade na Pérsia, que era muito rica, que era muito importante, e ele a desejou, quis para si as suas riquezas. Lembra que ele estava implantando, aumentando, expandindo o seu poderio, a sua opressão, e todos estavam sendo obrigados a aderir àquilo que ele estava propondo, aceitando os seus costumes, aceitando a sua lei, aceitando até mesmo a sua religião, a religião pagã. Muitos judeus tinham aderido a isso, abandonando o Deus verdadeiro, e muitos foram perseguidos, mortos e perderam tudo para que permanecessem fiéis. Pois bem, é a respeito deste homem que nós estamos falando, Antíoco. Pois bem, então ele ouviu falar a respeito daquela cidade e diz que as pessoas ali se reuniram, Antíoco marchou contra ela, versículo 3º, tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu,
pois os seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele, obrigando-o a fugir. Então ele, sentindo-se frustrado, voltando para a Babilônia, antes, de sair mesmo da Pérsia, chegou ao seu conhecimento que Lísias, seu comandante, também tinha perdido lá na Judéia. Os judeus também conseguiram expulsar o seu exército, o exército inimigo, e a abominação que tinha sido posta no templo de Jerusalém, no altar, tinha sido derrubada. Um ídolo que era para ser adorado, que tinha sido colocado no templo de Jerusalém. Então Antíoco aqui está frustrado, chorando, a sua derrota, e diz aqui que ele afirma que o sono fugiu dos seus olhos. Ele chama os seus amigos e começa a dizer: eu estou sofrendo isso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Mas, meus santos, não basta reconhecer. Precisamos nos arrepender. Antíoco não estava arrependido das maldades que tinha feito. Antíoco estava apenas reconhecendo que aquilo que ele estava sofrendo era fruto das maldades que ele tinha cometido. Da mesma maneira que as almas do inferno reconhecem que estão perdidas por culpa própria. Não é Santo Afonso Maria de Ligório que diz que um dos maiores sofrimentos das almas condenadas é saberem que, se tivessem correspondido um pouco que fosse com Deus, não teriam se perdido. Se tivessem rezado, não teriam se perdido. Ao ponto de Santo Afonso dizer: quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Então não basta que nós nos reconheçamos pecadores. Não basta que você reconheça a maldade na sua vida. É preciso o arrependimento. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus e pedir a cada dia aquela graça que é uma graça sobremaneira, que é uma graça maravilhosa, que é chorar os próprios pecados, que é um arrependimento profundo quando você se entristece por ter ofendido a Deus, que merece ser amado. Quando você se entristece de não estar servindo a Deus como Ele merece ser servido. Quando você no profundo da sua alma reconhece que você não tem sido fiel a Deus como Deus merece. Ele que é o fiel por antonomasia. Vamos lá pedir a Deus esta graça, que é graça de Deus. Esta contrição, e quem dera, esta contrição perfeita é uma graça de Deus. Pedir a nosso Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que você veja a gravidade dos seus pecados, da sua língua, da sua inveja, do seu orgulho e de todos os outros pecados que você já tenha cometido na sua vida, das suas infidelidades. Quantas vezes? E é tão triste quando isso acontece. As pessoas vêm se confessar e elas riem de alguns pecados. Alguns para elas são risíveis. Outros são apresentáveis. Mas poucos são dignos de choro. Um choro verdadeiro. Foram poucas as pessoas que eu ouvi
chorar verdadeiramente os seus pecados. Às vezes a pessoa chora a si mesma. Como é que eu cometi isso? Nossa, que coisa triste. Como é que eu fui capaz disso? E não, como é que eu entristeci Deus dessa maneira? Como é que eu magoei Deus dessa maneira? Como é que eu traí Deus? Deus não é digno disso. Isto é, no primeiro caso, você é o referencial. No segundo, é Deus. Eu não quero fazer isso com Deus. Deus não merece. Então algumas pessoas vão e apresentam, padre, eu fiz isso, mas quem é que não faz, né? Tanta gente faz. E assim, normalmente, eu repreendo a pessoa. Digo, meu santo, como é que você está rindo dos seus pecados? Outras vezes a pessoa apresenta os pecados como uma lista de supermercado. 3 tomates, 5 cebolas, 4 batatas. Isto é, você vê que existe uma indiferença. Ela reconhece, como Antíoco reconhecia. Mas ela não apresenta aquilo como um ato de fé. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu te ofendi. Eu mereço o inferno. Mais uma vez eu pequei. Dá-me a tua misericórdia. É tão diferente. Pois bem, então Antíoco está aqui, diante do sofrimento, acabrunhado, desanimado, sofrimento merecido. Antíoco, que é figura do diabo e dos seus enviados, porque qual era a finalidade de Antíoco com os judeus? Era levá-los à apostasia. Qual era a finalidade de Antíoco? Era fazer com que os judeus abandonassem a sua religião. Qual é a finalidade do diabo nas nossas vidas? Nos levar para o inferno, fazer com que nós abandonemos Deus, fazer com que nós não demos mais crédito na sua palavra, na palavra de Deus, com que nós caiamos na infidelidade. Então Antíoco é uma figura, é um tipo, é uma figura do diabo. E aqui o nosso coração se enche de esperança, se enche de alegria, porque os planos maus caem por terra. Antíoco não conseguiu levar à frente a sua maldade, porque a mão de Deus o impediu. Os seus planos maus foram frustrados. Mas eu gostaria de fazer uma contraposição aqui de Antíoco, o sofrimento de Antíoco, a maneira como Antíoco, tão poderoso, sofre, e Cecília, Santa Cecília, cuja memória hoje estamos celebrando. Cecília era uma mocinha e desde jovem, de pais pagãos, desde jovem, ela se entregou a Cristo, consagrou a sua virgindade a Cristo, queria ser esposa de Cristo. Só que os seus pais a deram em casamento a Valeriano. E ela se viu obrigada a se casar. Quando se casou com Valeriano, pagão, aí vem o milagre da graça e o milagre da oração. Que aqui nós podemos imaginar aquela mocinha que tinha feito voto de castidade, de ser somente de Jesus, que seria esposa dele, se vê casada. Nós não temos dúvidas de que muitas preces e súplicas ela ergueu a Deus, que mudou o coração de Valeriano, quando ela falou a ele de que desde a sua conversão ela tinha um anjo do seu lado a quem ela via e que a protegia, e que ele deveria, Valeriano, que ele deveria respeitá-la, que ela tinha feito um voto de virgindade a Deus. E Valeriano acreditou. Claro, aqui não foram apenas as palavras de Cecília, mas a ação da graça no coração de Valeriano. A graça tocou o coração daquele homem, que ele acreditou, respeitou a sua virgindade, converteu-se também e pediu a Deus a conversão do seu irmão Tibúrcio. E os três, Cecília, Tibúrcio e Valeriano, agora de Cristo, convertidos. Eles são descobertos como cristãos. Tibúrcio
e Valeriano são mortos, são assassinados, são degolados. E Cecília também. Primeiramente tentam persuadi-la com benefícios que poderiam oferecer-lhe. Não deu certo. Depois tentaram dissuadi-la pela crueldade do martírio a que ela seria submetida. E aquela virgem varonil não se deixou temer, permaneceu firme. E aí então ela foi levada ao martírio. Deram-lhe um golpe, ela não morreu. Deram-lhe um outro golpe no pescoço, ela não morreu. Deram um terceiro golpe e ela não morreu. E as leis proibiam que alguém desse um quarto golpe. Então Cecília, quase que totalmente degolada, milagrosamente permanecia viva. E durante 3 dias ela pregava a respeito de Cristo e da beleza de a Ele se entregar. Vê aqui, meus irmãos, a contraposição. Enquanto Antíoco, numa frustração, Antíoco se entrega ao desespero, à tristeza, lambendo as próprias feridas, chorando as próprias mágoas. Cecília, quase que plenamente degolada, está pregando a respeito de Cristo. Um sofre e definha. A outra faz do seu sofrimento o seu último ato de amor. Durante 3 dias, quase degolada, Cecília pregava a respeito de Cristo. Meus santos, que força a movia, de modo que, embora ela também sofresse, e sofresse de uma maneira muito mais cruel e definitiva, porque Antíoco estava doente, ele poderia ainda ter até esperança de sobreviver. Não sobreviveu. Poderia ter a esperança de sobreviver. Cecília estava praticamente degolada. Mas enquanto Antíoco, outrora tão poderoso, estava prostrado, Cecília, aquela mocinha, estava firme na sua fé e na sua esperança em Deus. Meus santos, era o seu amor a nosso Senhor. Era a sua fé. A fé na ressurreição, como nós ouvimos aqui no evangelho de hoje. Jesus aqui pregando e ensinando e defendendo a ressurreição contra os saduceus que não acreditavam na ressurreição. A força, a fé na ressurreição nos enche de força. Quando nós estamos na amizade com Deus, amando a Deus, nós cremos na sua palavra de uma maneira viva. E esta fé nos enche de entusiasmo, mesmo que em meio às dificuldades. É esta fé que nós precisamos pedir. Senão, nós iremos sucumbir nos nossos sofrimentos. Mesmo que sejamos um pouco diferente de Antíoco, mesmo que talvez não sejamos tão maus e pérfidos como este rei, se nós não tivermos fé, nós iremos perecer do mesmo modo. Iremos perecer já aqui neste mundo, isto é, quando as dificuldades, os sofrimentos, as batalhas, as tribulações visitarem a nossa vida, isso vai se agigantar de tal maneira que nós seremos esmagados. Mas se nós estivermos com Deus, nós sabemos que o mal só vai até onde Deus permitir. Quando Deus disser, basta, os planos maus se frustram. Olha aqui o gigante Antíoco. Em que estado, a que estado ele foi entregue? Chorando. Parece uma criança mimada porque não conseguiu aquela cidade e perdeu a outra. Vai morrer frustrado, porque a sua esperança não está no Senhor que fez o céu e a terra. A sua esperança não está naquele que frustra os planos maus. Sua esperança não estava em Deus, mas em si, nas próprias forças. Mas se a nossa esperança estiver em Deus, venham as batalhas. A nossa esperança está no Senhor.
Venham as tribulações, nós poderemos dizer, como lá em Isaías capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti, prosperará contra mim. Por quê? Porque eu estou protegido pelo Senhor, eu estou debaixo da sua mão protetora. Venham as dificuldades e batalhas quaisquer. Nós iremos dizer como o Salmo, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Mas eu não serei atingido como? Eu não irei passar por tribulações, sim, eu irei passar por elas. Mas Deus vai me amparar nelas. Porque Deus tem duas maneiras de nos livrar. Ele nos livra das tribulações ou nos livra nas tribulações. Mas Ele sempre nos livra. Se nós estivermos com Ele, se nós nos mantivermos com Ele, Ele nos sustentará, como sustentou a pequena Cecília, a jovem Cecília, que sofreu de uma maneira muito mais valente do que aquele tão grande general, tão grande imperador, que sofria, morria às lágrimas em desespero. Que hoje então, meus irmãos, peçamos a Santa Cecília a intercessão, a sua intercessão. Nós estamos terminando hoje a nossa novena de Cristo Rei, que nos traz à memória tantos grandes santos, hein? Nós lembramos aqui do bem-aventurado Miguel Pró, memória dele amanhã. Se não fosse domingo, seria a memória do bem-aventurado Miguel Pró, aquele sacerdote, santo sacerdote, que morreu com valentia, gritando: viva Cristo Rei. Como assim, pelo amor de Deus? Ele estava morrendo. Ele não estava abandonado. Abandonado não. Morrendo sim. Mas ele sabia que a mão de Deus o amparava e o sustentava de pé, de modo que, mesmo diante da morte, seu coração era cheio de valentia, de alegria e de confiança. Recordamos um menino, uma criança, com seus 12, 13 anos, que grita com valentia: viva Cristo Rei. São José Luiz Sanches del Rio. Viva Cristo Rei. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar, naquele período trágico da história em que muitos cristãos no México foram mortos, foram martirizados, foram pendurados, enforcados nas igrejas, inclusive, sacerdotes, por causa de Cristo. Então que isso, esta memória e esta lembrança desses santos cristeiros, nos faça pedir a Deus duas graças. E com isso termino. Primeiro, que nós, reconhecendo o amor de Deus, choremos os nossos pecados. Reconhecendo o tão grande amor de Deus, nos arrependamos das nossas indiferenças e infidelidades. E confiando neste tão grande amor de Deus, lhe peçamos a força e a sustentação nas batalhas, agruras e tribulações da nossa vida. Que nenhuma lágrima nos faça esquecer do amor de Deus por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.